Sobre essa análise da Economist, eu tenho aqui no nosso estúdio agora a nossa analista de economia, Thaís Heredia. Porque se a gente critica a polarização interna, a revista mostra e traz um exemplo muito claro. O grupo dos BRICS escancarando assim uma polarização no exterior. O grupo dos BRICS, Rússia, Índia e o recém-aceito Irã, tomando medidas cada vez mais contra o Ocidente, e o Brasil, ou o presidente Lula, como a revista destaca, entrando nessa, ou seja, meio que, palavras minhas, ou interpretação minha, perdendo um pouco o foco do que seria importante. Thaís, é importante a sua visão. Boa noite. Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Isso tudo que a revista descreve, que você tratou aqui, e quando ela fala também do fortalecimento do BRICS, que nasce com uma ideia de um bloco econômico de países emergentes, Brasil, China, Índia, Rússia. Naquela época, a Rússia e a Índia ainda eram vistas como, mesmo a China, como países emergentes. Tecnicamente, a China ainda é um país emergente, mas ela é a segunda maior economia do mundo, já está longe disso. Mas nasce com um propósito econômico, de economias parecidas e que, portanto, podem se transformar num bloco de trocas e de fortalecimento também perante a comunidade internacional. Ao longo dos últimos 10 anos, especialmente com o aumento do poder de Xi Jinping sobre a China, o BRICS foi se moldando para ser também um país de posicionamento geopolítico. Um grupo. Exatamente. O grupo acabou se transformando muito mais nisso. E o posicionamento do BRICS como um grupo que tem que negociar com as suas próprias moedas. O presidente Lula já falou isso várias vezes. Por que tem que ser o dólar? Por que tem que ser centrado nos Estados Unidos? Quer dizer, o anti-americanismo é uma característica do Partido dos Trabalhadores e é também uma posição tantas vezes dita pelo presidente Lula. Do ponto de vista econômico, então assim, a revista coloca esse traço do BRICS tendo se transformado num bloco com força geopolítica anti-Ocidente. Essa é uma posição muito clara, anti-Ocidente, com Lula se aproximando muito mais da China e da Rússia. O que, do ponto de vista econômico, para nós, não faz tanto sentido. Os Estados Unidos é um parceiro importante para o Brasil. O Brasil é uma democracia ocidental. A China, tudo bem, é o nosso principal parceiro, mas um alinhamento político não é desejável, não é a história da diplomacia brasileira. Aliás, a revista trata disso, né? Com todos os posicionamentos públicos de Lula até agora, fica difícil não dizer que o Brasil não está alinhado ao que propõe Rússia, China e agora esses países, inclusive o Irã. Então, mais uma vez, a The Economist faz uma provocação sobre o Brasil, ela termina a reportagem dizendo o senhor devia se preocupar muito mais com as suas coisas dentro de casa, né? E assumir que você não tem relevância nenhuma no cenário internacional. A revista The Economist, Márcio, não sei se você vai se lembrar, durante o governo Dilma Rousseff, deu a Dilma um recado: olha, demita o seu ministro Guido Mantega, porque ele não faz bem para o Brasil. Então, não é a primeira vez que ela faz essa provocação, mas ela sempre faz uma contextualização muito correta do que acontece aqui.